meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos desvendar os mistérios dos pincéis. Afinal, para que serve tanto pincel? Então, se você quer descobrir para que serve tantos os pincéis e como usá-lo, qual a diferença entre o sintético e os de cerdas naturais, é só continuar assistindo. Não deixe de me seguir aqui nas redes sociais e de deixar aquele joinha para ajudar na divulgação do canal. Então, se você quer descobrir os mistérios dos pincéis, é só continuar assistindo. There's something about you. 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 Vamos dividir esse vídeo aqui em pincéis para o rosto e pincéis para os olhos. Então vamos começar. Pincéis para aplicação de base. Lógico, gente, existe uma infinidade. Vamos falar aí dos básicos. Existe esse aqui, que é o famoso língua de gato, que é esse que tem esse formatinho arredondado. Esse pincel aqui, ele é uma relação de amor e ódio. Por quê? Assim, antigamente usava-se muito esse pincel para aplicar base. Ele é bom para aplicar a base, para colocar ele no rosto, mas ele não dá um acabamento muito bom. Por quê? Porque na hora que você passa ele, na hora que ele arrasta o produto, ele deixa marca da linha do produto, então da base. Na hora que você aplica a base, fica umas linhazinhas da onde ele passou. As cerdas dele falham na hora da aplicação, então não fica bonito, fica todo riscado o seu rosto. Então é um pincel assim que você pode utilizar, se você tem ele já, você pode utilizar para aplicar o produto, a base no caso, mas depois você usar um outro pincel para acabamento. Ele também é legal para usar para aplicar a base na testa, principalmente se você faz a sobrancelha antes de aplicar a base, preenche a sobrancelha, porque senão, na hora que você vem com a Beauty Blender, essa esponjinha aqui, você corre o risco de esbarrar ela e acabar com o seu preenchimento na sobrancelha. Então, o legal desse pincel é para aplicação e depois você vem com outro para acabamento. E aí, para acabamento, falando nisso, tem esse pincel também, que é para aplicação de base, que ele chama Dual Fiber. Por que Dual Fiber? Porque ele tem duas camadas de fibra. Ele tem essa pequenininha e essa maior. Então, por isso do nome Dual Fiber. Esse pincel, ele é excelente para aplicar base, dá para aplicar pó também, mas eu gosto dele mais para base. Como ele tem esse intervalo de, vamos falar assim, de tamanhos de cerda, ele consegue aplicar menos produto, vamos dizer, ele aplica pouco produto e deixa uma textura mais natural, não fica um acabamento pesado. Então, se você gosta de maquiagem mais, uma pele mais natural, é muito indicado esse Dual Fiber. Se você gosta de uma aplicação de base mais pesada, aí eu vou indicar outro aqui. E esse pincel também é excelente para acabamento. Então, eu posso usar esse daqui para aplicar base e depois vir com o Dual Fiber para fazer o quê? O polimento. É isso mesmo, minha filha. Polir a cara de pau da pessoa, que fica a coisa mais linda, gente. Eu usei para essa maquiagem, eu usei o Dual Fiber só para acabamento, para polimento. E o que ele faz? Principalmente quem tem poros muito dilatados, como eu, ele faz com que a base entre mais no poro, que ele consegue fazer uma lustrada mesmo, sabe? E deixa a pele bem lisinha. Então, eu gosto muito desse pincel. Esse daqui meu é da Dylos, tá, gente? É baratinho e vale muito a pena o investimento. Um outro pincel para aplicamento de base é o Kabuki. Esse bonitinho aqui, olha. Ele tem o topo dele reto, ó. Esse daqui é da Macrylan, da linha Eco. Esse pincel aqui, ele é para aplicação mais pesada. Então, se você quer aquela make pra noite, bem concentrada, é muito indicado usar isso daqui. Por quê? Porque você vai aplicar assim, olha, depositando. E aí você pode vir até com o Dual Fiber e fazer o polimento, espalhar. Então, toda vez que a gente aplica um produto depositando, a concentração é muito maior do que no caso do Dual Fiber, que você vem espalhando em movimentos o produto. O resultado sempre vai ser um pouco mais natural e quando você deposita vai ser muito mais forte. Então, falamos de pincéis de aplicação de base. Começamos com língua de gato, Dual Fiber e Kabuki. Cada um com a funcionalidade. Depois nós vamos para os pincéis para aplicação de pó. Esse fofão assim, né? Mais fofinho, gostosos, eles são ideais para aplicação de pó. Por quê? Porque ele faz uma aplicação mais distribuída, assim como o Kabuki. Ele é bem fofo, então todos os pincéis, principalmente de cerdas naturais, eles normalmente são bem fofões, assim. Não é uma regra, tá? Mas aí, pincéis que tem bastante cerdas, eles naturalmente depositam uma quantidade menor de produto, porque eles são mais fofos, então, né, ele não adere tanto produto. Deu pra entender? Mais ou menos, mais... Então eles são mais indicados para aplicação de pó, porque você tem uma distribuição melhor do pó, não fica aquela coisa concentrada. Diferente de que, se você pegar a esponjinha que vem lá no
no... O que você quer saber da minha vida, rapaz? No aplicadorzinho do pó, aquela esponjinha, ela é bem mais concentrada, que você vai passar e vai aplicar. E o pincel não, você vai colocar, tirar o excesso e trazer pro rosto. Então ele vem de uma forma muito mais espalhadinha, entendeu? E depois, gente, vamos para o pincel de blush. Pincel de blush eu gosto bastante desse aqui, que já tem o formatozinho exato do formato do rosto. Nossa, quanto formato! Ele tem esse formato anatômico, vamos dizer assim, porque ele se encaixa justamente onde a gente quer o blush, que é nessa região aqui. Então, olha só, encaixa perfeitamente. Esse daqui também é de cerdas naturais, da Macrylan, olha. E ele dá um efeito mais esfumado do blush, porque ele é de cerdas naturais e ele é mais molinho. Todos os pincéis de cerdas naturais normalmente são sempre molinhos, então ele tem uma aplicação mais esfumada. Os de cerdas sintéticas, eles são mais concentrados e são mais durinhos na maioria das vezes. Um outro pincel bem interessante é esse aqui, que é um kabukizinho. O kabuki, gente, existem uma linha de kabuks, porque o que é o kabuki? É esse formato mais durinho, sabe, de topo reto, ou esse aqui no caso na diagonal. E ele justamente faz aplicações mais concentradas. Esse aqui no caso é para a área das olheiras, ou dá até para você fazer um contorno. Então esses foram os pincéis de aplicação na área do rosto. Pincéis para a área dos olhos. Então vamos começar pelas sobrancelhas. Para aplicação de sobrancelha ou preenchimento, eu uso bastante, normalmente usa-se esses aqui chanfrado, eu vou trazer pertinho porque é bem pequenininho, e ele é bem durinho e chanfradinho. O chanfrado é esse formato com biquinho, sabe? Pincéis, gente, para aplicação e correção de sobrancelhas tem que ser mais firme, assim como para fazer um delineado. Então é importante você utilizar pincéis mais durinhos. No caso, esse daqui você vai usar ele tanto para fazer o delineado, o famoso gatinho, quanto para você preencher a sobrancelha. Então tem que ser esses mais firmezinhos. Esse daqui também é da linha Macrylan. Então esse é o pincel chanfrado. Também na área das sobrancelhas eu tenho a escovinha, que é pra gente deixar mais definida, mais desenhadinha. E agora para a área dos olhos. Nós temos os pincéis de aplicação de sombra, que são esses aqui. Deixa eu pegar um certinho. Estes, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver bem. E esses daqui também são os línguas de gato. Existem os línguas de gato também pequenininho. E eles são muito bons para aplicar corretivo, porque eles chegam aqui nos cantinhos, que a gente chama de pincéis de precisão. Que são pincéis que chegam nos cantinhos, sabe? Onde a gente precisa fazer ali um acabamento. Então esses pincéis são de depositar sombra. E aí, gente, tem uma variedade de pincéis para aplicação de sombra. Eu tenho desde esse aqui, que é um topinho reto, que você pode fazer uma acabamento rente aos cílios inferiores, então você vem e deposita a sombra aqui. Eu tenho outro igual a esse, só que de cerdas naturais, que aí ele dá um efeito mais esfumado do que depositado. Aí você vem e esfuma. E também tem esse daqui também da Macrylan, que é para aplicação de sombra, e eu gosto muito de colocar pigmento com ele. Tá bem pequenininho. Esse aqui é o famoso pincel lápis. Ele tem bem o formato de pincel lápis mesmo. E ele dá para você colocar, fazer aquele iluminado aqui no canto externo, ou também aplicar aqui a sombra rente aos cílios inferiores. E depois nós temos os famosos pincéis para esfumar. Isso, minha amiga, anota aí que eu vou ensinar você. Eu sei que confunde, é normal, eu também já falei errado, mas não é esfumaçado. É esfumar, tá? Agora não esquece mais, amiga. Então vamos lá, gente. Pincéis para esfumar existem também de vários tamanhos. E por quê? Porque você tem que ver ali o ponto que você quer esfumar. Então se o pincel for mais gordinho, como esse, olha, esse aqui é o meu preferido, que é o 015 da Vult. Como ele é bem grande, ele vai fazer um esfumado mais amplo. Então eu gosto dele muito para dar o acabamento. Quando eu já apliquei a sombra, fiz um primeiro esfumado e depois eu venho com ele para fazer aquele, pra desmanchar toda a marcação que tiver ainda ali de sombra. E aí existem os outros menores para esfumar, no caso esses daqui, que eles são mais de precisão. Então na hora que eu coloco a sombra aqui,
na hora que eu começo a trazer a sombra pro meu olho, eu gosto desses menores, porque ele encaixa no meu côncavo. Agora, depois de feita a aplicação com esse pincel, eu gosto de vir com esse mais fofinho, porque aí eu pego, fecho o olho aqui, olha, baixo para eu enxergar minha pálpebra, e vem em movimentos circulares, ou de vai e vem, para dissolver qualquer marcação que estiver aqui e fazer o meu esfumado, entendeu? Então, esse é o pincel para esfumado. São esses pincéis mais gordinhos e que eles começam mais finos e fica bem fofinho no topo, olha. Não sei se dá pra vocês verem. E depois tem esse daqui também, que é de esfumar, mas eu acho ele muito grande. Tem que ter um olho bem grande, uma pálpebra bem grande pra utilizar. Eu uso ele mais pra esfumar, ou pra fazer o contorno do nariz, ou pra uma aplicação de iluminador. Eu gosto bastante dele. E aí, gente, num kit de pincéis vão vir muitos pincéis. O que vão vir, óbvio. Mas se você compra um kit, às vezes, completo, e você não sabe como usar, você tem uma noção básica de que existem os pincéis para o rosto, então vai ter pincéis para aplicação de base, que vão ser mais concentrados ou dar uma textura ainda mais leve, como é o caso do O-Fiber. Depois vão vir os pincéis, aí vai estar lá escrito aplicação de sombra. E aí existem diversos que são esses que eu te mostrei, desde aqueles para você depositar a sombra no olho, na pálpebra, que é esse daqui, olha, que é o linguinha de gato. Você vem e aplica a sombra aqui, olha, na pálpebra móvel, que é onde mexe, né? E depois vão vir os pincéis para esfumar, os pincéis de precisão, que são aqueles de cantinho que eu mostrei para vocês. Vem esses mais fofinhos, e também dá para fazer esfumado com eles. Então, o básico que você precisa saber é quais os pincéis para o rosto, quais os pincéis para esfumar, quais os pincéis para depositar a sombra. Porque a sombra não é esfregada, viu, minha amiga? A única hora que você esfrega a sombra é para fazer o esfumado, entendeu? Então, acho que é isso. Aí vem os pincéis de lábios, que é interessante pra gente definir bem o contorno dos lábios, que são esses daqui, bem canetinha. Tem o pincel leque, que é esse daqui, que caso caia uma sujeira enquanto você faz a sua maquiagem, você pode vir aqui dar aquela varridinha. Ou também para aplicação de iluminador, você coloca o iluminador assim, olha, e espalha e fica bem brilhosinho, é bem discreto. E também vem esses daqui, normalmente vem vários kitzinhos, que é o pentinho para sobrancelha e também a escovinha, que tem a mesma funcionalidade daquela anterior que eu mostrei. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. A categoria que eu quis colocar os pincéis, que são os pincéis de aplicação de base, de pó, de blush. E depois vem os pincéis de acabamento, que são aqueles menores, os pincéis para esfumado e para depositar sombra, e também os pincéis para correção de sobrancelha e para o contorno dos lábios. E vem aí uma coisa muito importante, gente: pincéis têm que ser higienizados. Sim, minha filha, não é só comprar, usar, se acabar, ficar linda e deixar os coitados ali até duro. Aí fala, nossa, meu pincel não funciona mais, né? Lógico que funciona, né? Tá até duro, tanto sujeira. Eu já vi amiga minha falar que foi em maquiador e os pincéis estavam duros, gente. Na hora que aplicava no rosto, a pessoa sentiu o atrito do pincel. É o cúmulo isso. Então é muito importante você limpar os seus pincéis. Se você não puder lavar eles sempre, que também vai tirando a vida, né, útil do pincel, o importante é você fazer a limpeza e pelo menos a cada 15 dias fazer a higienização correta e deixar secá-los naturalmente, tá? Então eu vou falar um pouco de limpeza, bem rapidamente, de pincéis. Existem muitos produtos no mercado para limpeza e eu vou indicar esses daqui para vocês que eu gosto bastante, que é o Brush Clear, que é da Essence de Pose, é esse líquidozinho. E aí você pode colocar ou numa toalha, deixa eu pegar até um aqui para vocês verem. Vou pegar num lencinho umedecido, mas o lencinho já tem uma limpeza natural, mas vamos lá. Eu vou aplicar um pouco aqui com spray, tic-tic, sai um roxinho, olha. Aí eu vou vir com um pincel, vou pegar até esse branquinho, que ele tá já marcadinho, que eu usei ele agora, e você faz isso aqui, olha. Movimentos circulares, pra limpar bem. E olha, gente, deixa eu tirar o excesso. Esse rosinha já é do pincel, mas olha como ficou branquinho. E
E aí tá pronto pra você usar. Assim, dá um tempinho pra ele secar, né? Mas já fica os seus pincéis higienizados. E depois, a cada 15 dias, que é normalmente quando eu lavo os meus, depende da situação que eles estiverem, né? Ou da rotatividade, por isso que é bom ter bastante no caso de maquiador. Se é pra uso pessoal, dá pra limpar lavar a cada 15 dias tranquilo. E também, na hora pra lavar, o ideal é você usar ou sabão de coco, sabonete de coco, ou sabonete líquido, que eu gosto bastante, de aloe vera, esses que a gente usa pra lavar as mãos. Existem no mercado, gente, essas escovinhas pra lavar pincéis. Essa minha, na verdade, não é a certinha, mas dá muito certo pra mim. Essa daqui, na verdade, é aquelas de tio, sabe? Aquelas que o tiozinho carrega, dá uma penteada. É essa aqui minha. E como que eu faço? Eu coloco o sabão líquido nela, coloco aqui o sabonete líquido e venho com o meu pincelzinho e vou esfregando. Esfrego leve pra não arrancar todas as cerdas, esfrego, enxago, depois eu coloco todos eles em uma toalha e deixo secar naturalmente. Entenderam, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido muito instrutivo pra você entender quais as funcionalidades do pincel. Dá pra gente se maquiar usando as mãos? Lógico que dá, só que o pincel ele tem a função de acabamento, cada pincel tem uma funcionalidade, então é um instrumento, então por isso é importante a utilização deles e com certeza dá um acabamento ainda melhor na sua maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de lavar os pincéis para ficar limpinho, para não juntar ali a sujeirinha, principalmente sem emprestar pra amiga, né? Vocês sabem, fica a dica. Maquiagem é uma coisa bem particular, mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado e descoberto os mistérios dos pincéis e para que usa todos. Se você ainda ficou com dúvida, porque às vezes a gente fala rápido aqui, deixa aqui nos comentários que aí eu respondo para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada, espero muito que tenham gostado e até a próxima! O segundo fato é, eu tenho mania de arrumação. Sim, e isso me irrita muito, porque eu sou do tipo de pessoa que eu posso chegar assim, quebrada, cansada, que eu não consigo sair jogando a roupa, sapato, meia. Eu tenho que colocar cada coisa no seu lugar. E confesso que isso às vezes me irrita muito, né?